Hoje estamos aqui para falar de um quadrinho que mexeu muito comigo. Muito, 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 muito. Eu vi muita gente falando desse quadrinho nas redes sociais. No caso é esse daqui, tá aparecendo aí na câmera. Tá meio pequeno aqui, mas dá para ler o título: As Muitas Mortes de Laila Starr. É um quadrinho do Ram V, que é um autor indiano. Eu separei o nome correto dele aqui para ler. Ramanarayan Venkatesan, conhecido também como Ram V. Ele é indiano, mas ele escreve para o mercado europeu e norte-americano já há muitos anos. Tem passagens em Marvel e na DC, é um cara muito talentoso, premiado. E desenhado pelo Felipe Andrade, que é um cara que ele não é brasileiro, apesar do nome. Ele é português, ele é de Lisboa, mas se chama Felipe Andrade, um nome muito comum aqui no Brasil. Mas é o seguinte, vamos lá. Publicação da Devir no Brasil. Tem cerca de 128 páginas, traz uma história completa que saiu nos Estados Unidos em 5 volumes, e aqui tem um volume único, com tudo completinho. E no final, a gente tem capas alternativas, capas variantes, desenhadas por artistas diversos, que não são o Felipe Andrade, mas são artistas convidados que fizeram essas capas, ok? Mas do que se trata As Muitas Mortes de Laila Starr? É o seguinte, essa HQ, ela usa muito da cultura indiana, que o Ram V está muito familiarizado, e ele traz os deuses indianos, entre eles a figura central dessa história, que é a deusa da morte. E acontece que nesse mundo, desse quadrinho, alguma pessoa, algum ser humano inventou uma cura para a morte, inventou a solução para a imortalidade, no caso. E a morte foi demitida do seu cargo, né? E aí, revoltadíssima com a decisão do Deus Supremo lá deles, ela arruma lá uma maracutaia para descer para a Terra e encontrar esse ser humano que inventou a imortalidade, que tirou o emprego dela e, de fato, acabar com a vida desse cara e resolver a situação para ela ter de volta o emprego dela como morte. Esse é o conceito principal dessa história e, cara, que história poderosa, sério. Todo mundo falou muito bem dessa história ao longo dos últimos meses. Saiu aqui no Brasil esse ano, se eu não me engano, no início desse ano, em março desse ano, quando eu ainda, inclusive, estava no hospital. Para quem não sabe, eu passei por uma longa internação. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Eu passei por uma situação muito próxima, uma experiência muito próxima de morte no final do ano passado, e aí fiquei 5 meses internado. E justamente por isso, essa é uma história que mexeu muito, muito, muito comigo. Porque ela traz essa jornada pessoal da figura da morte encarnada nessa moça, que é a tal da Laila Starr, que ela morre várias vezes ao longo da história e reencarna na mesma figura da Laila Starr, só que a pessoa que ela está perseguindo, quando ela é demitida, essa pessoa acaba de nascer, e aí essa pessoa vai crescendo ao longo dos anos, conforme a Laila Starr morre e retorna, até encontrar várias vezes essa pessoa, e no final ela encontra essa pessoa já bem velhinha. E aí tem a solução da história, que eu não vou contar aqui. Mas é uma história muito poderosa, é uma história que fala sobre a nossa humanidade, sobre como a nossa humanidade infecta, talvez não seja a palavra ideal, mas como a nossa humanidade envolve até mesmo seres divinos, como a própria morte, né? Aqui um pouco da arte, bem do início da história. E é uma história que fala muito sobre a nossa própria mortalidade. Eu lembro que quando eu acabei de ler isso aqui, já tem alguns dias, eu fiquei um pouco doente, por isso eu não consegui gravar logo. Mas alguns dias eu acabei de ler isso aqui e eu fiquei parado, sentado, observando nada por alguns minutos, porque é uma história forte. Não é uma história trágica, é uma história que traz elementos fantásticos e dramáticos, mas olha só que arte bonita nessa capa. Essa capa é do Felipe Andrade. Essa capa interna. E a arte também, né? Mas não é uma história com conceitos trágicos e ideias trágicas, né? Ele tem, sim, alguns dramas mais fortes ao longo da sua história, mas tem passagens que são muito bonitas e falam muito da vida e da nossa mortalidade de uma forma, assim, que eu não sei da história de vida do Ram V, não sei se ele passou por uma experiência parecida ou se ele tem alguma história na família dele que fale sobre isso, mas é um dos melhores retratos sobre a nossa mortalidade, sobre a nossa finitude como seres humanos e sobre como a gente supera isso todos os dias, né? Eu tô quase chorando aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo. O meu rosto já tá cheio de lágrimas. Porque é verdade, essa história ela traz muitos pontos relacionados a pessoas que passaram experiências de quase morte, passaram também. E tem um ponto muito bonito no final que diz que cada respiro que a gente dá ao longo dos nossos dias, da nossa vida, são momentos que a gente rejeita a morte. Caralho.
Ah! E é verdade. E é muita verdade. Porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente morre, né? Um dia tudo acaba. Um dia não tem jeito. A gente vai partir dessa, o nosso corpo tem limites, a nossa humanidade, a nossa natureza, a gente envelhece a cada dia, mas ao mesmo tempo, cada dia que a gente respira, cada suspiro que a gente dá, é uma rejeição à morte. E foi isso que eu passei, foi isso que eu vivi. E lê isso aqui, cara. Eu juro pra vocês que eu não tô chorando pra fazer cena. Ler isso aqui me deixou feliz, assim. Me derrubou e deixou feliz ao mesmo tempo, sabe? Porque é uma obra poderosa. E é uma arte que mexe, como toda arte, mexe com a gente, mas mexe de uma forma diferente, porque já viveu algo assim na própria vida ou na família. Então, assim, é um dos melhores gibis que eu já li esse ano, com toda certeza. Tem um texto muito sensível, tem uma arte muito bonita do Felipe. O Felipe, ele não tem uma arte comercial convencional, digamos assim, ele tem uma arte bem mais pouco ortodoxa, sabe? Um experimentalismo, ele tem algumas proporções bem diferentonas do que a gente está acostumado em quadrinhos comerciais e muito famosos, mas é uma arte linda também, que dá um tom maravilhoso para esse quadrinho. É uma puta de uma obra. Vale muito a pena. Muito obrigado, Devir, por publicar isso aqui no Brasil. Muito obrigado aos autores que escreveram. E o melhor de tudo é que é volume único. Se você comprar e ler essa história fechadinha, bem fininha, você lê isso bem rápido. E para guardar na sua biblioteca por muito tempo. Então, as muitas mortes de Laila Starr, eu só queria dar esse depoimento bem pessoal meu aqui, sobre como foi viver essa história e ler essa história que fala sobre encarar a nossa própria mortalidade e saber como lidar com isso todos os nossos dias. É isso. Fica a dica desse excelente gibi, essa excelente publicação. E eu vou ficar por aqui para me recompor, porque não é fácil. Valeu, pessoal. Esse vídeo fica por aqui e até o próximo.